Queridos, recebam a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Também quero externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, quem nos confiou esta rica oportunidade. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do nosso pastor, assim como toda a diretoria e todos os nossos irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, iremos ler a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo de número 13, do versículo 18 a seguir. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado ao coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Eu gostaria de aproveitar que os meus irmãos estão de pé e fazer uma oração com esta igreja, pedindo ao Senhor que o Senhor possa continuar falando conosco. Deus está aqui, queridos, e certamente há um propósito de Deus na minha e na tua vinda aqui nesta casa no dia de hoje. Estamos diante de um tema muito desafiador durante todo este ano, que é falar sobre a questão da evangelização. E pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Ninguém aqui está isento de pesar sobre os nossos ombros esse peso, essa chamada. E que o Espírito de Deus durante esse ano, Ele possa nos despertar a estarmos pregando a mensagem de Cristo. Em tempo, fora de tempo, em todas as oportunidades que os céus nos dêem, que nós venhamos abrir as nossas bocas e continuar profetizando que Jesus Ele salva, que Jesus Ele cura, que Jesus Ele liberta e que Ele voltará um dia para buscar a sua igreja. Levanta as tuas mãos ao céu se você tem, levanta as duas. Eterno Deus, nós estamos em tua presença, Pai. Senhor, mais uma vez nós oramos e cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo extraordinário para fazer em nosso meio. Que a tua palavra possa alcançar corações aqui nesta noite. Ó Deus, que seja, meu Pai, 3 dias, que nós venhamos ser renovados pelo Senhor, que nós sejamos confrontados pela tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, trazer renovo, cura, restauração. Certo estamos, Pai, que muitas pessoas entrarão durante esses dias precisando de uma resposta do céu, e cremos que o Senhor irá responder através da tua palavra. Pai, trabalha em nosso meio, Pai, nós oramos e cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, ele está ensinando aqui nesse texto, e ele vai contar uma parábola, que nós chamamos da parábola do semeador. E essa parábola é uma das parábolas que Jesus não só conta a parábola, como também ele vai explicar esta parábola. Jesus vai ensinar dizendo que o semeador, ele saiu a semear, e parte dessa semente, ela caiu no meio do caminho. As aves dos céus vieram e comeram essa semente. Outra parte da semente, ela vai cair em um solo rochoso ou entre os pedregais. Essa vai nascer logo, mas não tendo raiz, não tendo terra suficiente, ela vai, vindo o sol, vai matar e ela não vai ter continuidade. A outra parte da semente, ela vai cair entre os espinhos. E essa semente, ela vai nascer, ela vai crescer, mas os espinhos vão sufocar essa semente. E ela vai se tornar infrutífera. A quarta semente, ela vai cair em boa terra. E Jesus vai ensinar dizendo que esta produziu 100, 60 e outra 30. Quando Jesus termina de contar esta parábola, os discípulos questionaram ao mestre por que Jesus usava esse método para estar ensinando. E na explicação, Jesus deixa muito claro que, principalmente aos discípulos, era dado a eles o direito de entender os mistérios do reino de Deus. Jesus deixa muito claro que se eles entendessem esta parábola, eles iriam conseguir compreender a mensagem do reino e os demais ensinamentos que Jesus haveria de trazer. Mas Jesus agora ele vai começar a explicar sobre cada solo desse, quem é o semeador, qual é a semente que esse semeador está semeando, e por que acontece dessa forma. Me chama muita atenção, até olhando para o nosso tema anual, que a responsabilidade nossa de pregar a mensagem, de evangelizarmos, esse é o último pedido que Jesus vai fazer à sua igreja. É como se fosse um pai fazendo um último pedido para um filho. Até me recordo de uma experiência hoje de um pastor, ele contando que ele muito jovem, filho de um pastor presidente, ele tinha uma vida bem tranquila, ele nunca se envolveu muito com as questões da igreja, e o seu pai fica doente, e o seu pai já no leito de enfermidade, o chama, o convida, e faz a ele 2 pedidos. O primeiro deles é que a partir daquele momento, já que Deus, ele sabia que Deus iria o levar, que ele deixasse de ser um menino e se tornasse um homem de Deus, que levasse as coisas de Deus com seriedade, porque o seu pai entendia que Deus tinha uma chamada na vida daquele rapaz, e que ele nunca entendeu aquilo. O segundo pedido do pai é: Deus vai me levar, filho, e eu gostaria que você cuidasse da sua mãe, não desamparasse ela, cuidasse dela, cuide da sua mãe, não abandone, ela vai precisar de você e do seu cuidado. A partir daquele momento, esse moço começa a orar, buscar a presença de Deus, e ele logo entendeu que ele tendo uma chamada de Deus, ele precisava se casar. E aí começou a acontecer um outro problema.
quando ele arrumava uma namorada, ele sempre pensava na mãe. Fala, como que eu vou fazer? Fiz um juramento, fiz uma aliança com meu pai. O último pedido do meu pai foi que eu cuidasse da minha mãe. E a partir daquele momento, ele, na sua oração, ele falou, Deus, a minha preparada, ela vai aceitar que a minha mãe more conosco. Tu já pensou, irmãos? Que cena? A sogra ia morar junto. E aí ele arrumou uma namorada, e quando ele falava para a moça, olha, tudo certo, eu aceito casar com você, vai ser uma benção, só tem uma situação que eu gostaria de compartilhar com você. Aceito casar com você, mas você aceita que a mamãe vá junto? E algumas vezes o namoro não deu certo. E ele orando, ele falou, Jesus, que situação, prometi para o meu pai, e agora como que eu vou administrar essa situação? Toda namorada que eu arrumo, ela não aceita. Mas Deus sempre tem o melhor preparado para nós. A bênção de Deus, irmãos, ela não causa dor. Quando algo vem de Deus, é de Deus, irmãos. Quando Deus resolve escancarar uma porta, fazer algo, não tem nada que impeça o agir de Deus. E ele encontrou lá a tampa da panela certa. E começou a namorar, e um belo dia ele foi conversar com a namorada e falou, eu preciso te falar algo. Ela falou assim, antes de você falar, eu queria te falar algo. Eu gostaria de casar com você. Foi até o contrário. Falou, você aceita? Só que eu só caso com você se a sua mãe morar conosco. Deus estava naquele negócio, não estava, irmão? Esse pastor hoje, ele já veio várias vezes aqui. Ele nunca contou isso aqui. É o pastor Oséias, lá do Rio Grande do Sul. Ele contou essa experiência. Eu lembro que quando ele contou essa experiência, eu nunca mais esqueci, mas eu lembrei disso durante esses dias, na questão do último pedido do pai. Vocês se lembram qual foi o último pedido do nosso pai, do nosso mestre Jesus, para os seus discípulos? Após a sua morte, após a sua ressurreição, naquele período de 40 dias que Jesus está ensinando aos seus discípulos, Jesus ele vai fazer um pedido a eles. Ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Expulsarão os demônios. Jesus está dizendo, eu vou dar autoridade para aqueles que pregarem a minha palavra, para expulsar os demônios. Falarão em novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tem gente que não crê, mas Jesus ainda cura enfermidades incuráveis. Pode existir um diagnóstico do médico dizendo que não há mais cura, mas se o meu Jesus disser que ele vai curar, não tem quem impeça, ele ainda continua curando. E o texto diz em Marcos capítulo 16, o último versículo, que tendo eles partido, cooperou com eles o Senhor fazendo os sinais. Toda vez que nós entendemos que o Senhor nos chamou e nós nos levantamos, começamos a fazer a obra do Senhor, o Senhor coopera conosco. Agora Jesus vai explicar e vai dizer que parte da semente, ela caiu no meio do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Jesus vai dizer
que essa semente que caiu na meio do caminho são aqueles que ouvem a palavra. E a expressão do verso de número 19, a não compreendem. Nós precisamos ouvir, mas também precisamos compreender o que diz a palavra. Tem muita gente, porque o texto diz que uma vez que não compreende o que diz a palavra, a expressão continua, o maligno vem e arrebata ela. Ou seja, arrebatar aqui, o sentido é roubar, é furtar. Alguém está dentro de um ambiente de culto, de adoração, ou em outro lugar e ouve a palavra. Se ele só ouve e não consegue compreender, o diabo vai lá e consegue arrancar aquilo que foi semeado no coração dele. Me recordo agora, em Atos capítulo 8, de um texto que o Espírito de Deus orienta Felipe a ir para a região de Gaza. E Felipe, quando ele chega naquela região, pregando a palavra em alguns lugares, está passando um eunuco. E o eunuco está lendo o texto de Isaías. E o Espírito de Deus fala para Felipe, se aproxima dele. E o texto diz que Felipe começa a correr. Só para os irmãos, tente imaginar a cena. Felipe correndo em volta ao lado da carruagem. E pergunta para ele, e o Espírito de Deus pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Ele tinha acabado, irmãos, esse eunuco, ele havia ido em Jerusalém, havia participado de um culto, ele foi, cultuou, estava dentro da igreja, agora ele está saindo do culto, e a pergunta que o Espírito de Deus manda ele fazer, pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Ele pega e fala assim, não estou entendendo. E como que eu vou entender se não há quem me explique? E a Bíblia diz que Felipe sobe na carruagem e começa a pregar. Quando ele entende a mensagem, na mesma hora, irmãos, o texto diz que aquela carruagem vai andando, e de repente eles se aproximam de um lugar que tem uma água, e a mensagem causou um impacto tão grande no coração daquele homem, que aquele homem de imediato ele pegou e falou assim, eu quero ser batizado. Tem alguma coisa que me impede? Não tem nada. Pararam a carruagem, Felipe desceu e batizou aquele homem. E a Bíblia diz que na mesma hora o Espírito de Deus arrebatou Felipe e levou Felipe embora. Ou seja, Deus levou Felipe para o meio do deserto para cumprir um propósito. Quando o propósito de Deus foi cumprido, Deus tirou ele do deserto. Tem muita gente que está dentro de deserto há tempo e não sai, porque não cumpre o propósito de Deus na vida dele. Quem sabe Deus te levou para um deserto para cumprir o propósito. Pregue a palavra, abre a tua boca. Deus vai te tirar desse deserto. Tem muita gente que participa de culto, entra no culto e sabe o que acontece? Não consegue viver os propósitos de Deus, sabe por quê? A expressão é clara, não consegue compreender, entender o que Deus está falando. Deus quer te levar para ter experiências com Ele, mas enquanto nós não entendermos o propósito de Deus, nós vamos continuar permitindo que o diabo, porque o texto aqui diz que quem arranca essa semente é o próprio diabo. Não se assuste não, mas tem gente entrando no culto, saindo do culto, e quando ele sai na porta ali de receber a bênção apostólica, o diabo vai lá, arranca tudo no coração dele. Volta na segunda-feira para a mesma vidinha de sempre. Sai congresso, entra congresso, faz campanha. Aqui a gente não tem, não, mas tem lugar que tem janeiro profético, dezembro profético, tem um monte de coisa e não muda, sabe por quê? Falta entendimento, entender o que diz a palavra. Eu quero ver o diabo arrancar do coração daquele que entendeu que Deus tem um propósito na vida dele. Pode alguém falar, pode vir, ninguém arranca, ninguém tira. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Nesse ano nós precisamos entender, nós estamos diante de um grande desafio. Há um pedido de Deus, uma convocação de Deus. É tempo de pregarmos a palavra, é tempo de vivermos o avivamento, é tempo de fazermos a obra do Senhor. Se levanta, homem e mulher de Deus. Deus conta comigo e com a tua vida. Aleluia. O texto vai dizer que a segunda semente
ela vai cair entre os pedregais. Essa aqui até nasce. O grande problema aqui é que é muito raso. Não tem terra profunda. É muito superficial. O texto diz que a semente nasceu e ele recebeu a palavra com alegria. Mas vindo o sol, vindo as tribulações, as dificuldades, mataram ela. O grande problema aqui é que ao mesmo tempo que ela demonstra alegria em receber algo de Deus, às vezes ela tem a mesma alegria com as coisas lá do mundo. Tem uns que são tão intensos em uma suposta adoração aqui dentro, mas também tem a mesma intensidade para fazer o que não deve. Falta equilíbrio. É muito raso. É muito superficial. E essa segunda semente aqui, quem destrói ela aqui, se a primeira, o grande problema é o diabo que tira, o segundo aqui é a carne. É uma vida muito rasa. Não tem comunhão com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Você lembra do que aconteceu quando estourou esse período de pandemia, o que aconteceu no nosso meio? Tem um monte de gente que ainda está em quarentena até hoje. Está nos cultos online da vida até hoje, não voltou ainda não. Deve ter até alguns que estão em casa, preferem ficar em casa. E nada contra o culto online, é uma benção. A gente tem que usar isso aí. Em algumas situações que a pessoa não tem condição, é uma outra realidade. Mas tem hora que cultuar em casa é que nem você vê comida na televisão. Você só vê, mas não sente cheiro, não enche. Bom é estarmos aqui. Deus tem um negócio com a igreja dele. Estamos aqui em comunhão, unidos, sentindo, olhando no olho do outro, acertar os ponteiros um com o outro. É bom estar aqui adorando a Deus, glorificando a Deus. Sentimento tem que ser de alegria, porque tem muita gente que se tornou obrigação. Culto não é para a gente vir por obrigação, não. A gente vem com alegria para adorar a Deus. Deus merece ser adorado em todo o tempo, com gratidão, com sentimento de... Não é sacrifício, não, é gratidão a Deus. Eu gosto da expressão daquele homem que estava lá 38 anos, esperando o movimento das águas. Quando ele recebe a cura, Jesus fala para ele, pega a tua cama e vai embora. E ele sai com a cama nas costas. Alguém encontra com ele no meio do caminho e fala, é sábado. Pode não. Não é lícito você carregar a cama dia de sábado. Ele falou, como que é? Não posso carregar a cama não? Oxi. O mesmo que me curou mandou pegar a cama e andar. Não, mas hoje é sábado, não pode, é sacrifício. Não, você não está entendendo. Sacrifício é para você. Sacrifício para mim foi ficar 38 anos parado lá na beira do tanque esperando o movimento das águas. Carregar a cama aqui é privilégio. Adorar a Deus é privilégio. Sacrifício é estar, sabe o que? Na boca de fumo, usando droga, preso no pecado. Estar aqui adorando a Deus é privilégio. Eu quero saber quem vem adorar a Deus aqui. Levanta a tua mão para o céu e adora a Ele. Deus nos trouxe aqui. Está um negócio do céu aqui. Há uma presença da glória de Deus aqui. Se fosse você, eu ia adorando, porque tem cura, tem restauração, tem milagre, tem resposta do céu. 2025 vai ser o ano em que Deus vai usar a tua vida de uma forma extraordinária. Sai da frente, Satanás, sai da frente, capeta. A igreja de São Bernardo se levanta
deu autoridade para pregar a palavra. Aleluia. Se você veio adorar, vai adorando. Se você queria receber algo do céu, quem sabe você nem veio no nenhum culto ainda esse ano, aproveita, o ano só está começando. Tem muita coisa do céu para a nossa vida nesse ano. Tem muito desafio de aleluia. Ah não, irmão, ficar com essa vida rasa. Está aqui, irmãos. Não senti nada do céu. Entrar, sair da mesma forma. Se acostuma com isso não. Cantaram quase agora aqui da história. Nós somos uma igreja pentecostal. Isso aqui nasceu debaixo de fogo. Teve muita gente que derramou, que perdeu a vida, que sofreu para chegarmos até aqui. Não seja uma geração. Aí, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos nos despertar, vamos abraçar a causa do mestre. Outra semente vai cair entre os espinhos. Essa aqui hoje à tarde, irmãos, mexeu comigo demais. Quanto mais eu lia, mais mexia. Como que Deus falou comigo? Como Deus me confrontou através da sua palavra. Jesus vai dizer que uma semente caiu entre os espinhos. Essa nasceu. Isso aqui não tinha problema, irmãos, de profundidade. Não, ela nasceu. Estava crescendo. Aparentemente estava indo tudo bem. Daqui a pouco apareceu os espinhos. E quem conhece um pouquinho de agricultura sabe que você vai lá e faz da sua plantação, você não precisa semear algo ruim, vai nascer. Se a gente não tomar cuidado de ir lá limpar, pegar uma enxada, capinar, tem alguma situação que você tem que arrancar com a mão, com cuidado. Se não deixar, daqui a pouco vai e sufoca ela. E o texto diz que ela não morre. A primeira ave come. A segunda nasce e morre. Essa aqui não. Olha o que o texto diz, irmãos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo, nessa tradução vai dizer as fascinações. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos tomar um certo cuidado, em Hebreus capítulo 12, deixando todo embaraço, ele separa embaraço de pecado. Embaraço ali não é pecado. Embaraço aqui é isso aqui que o texto está dizendo. Fascinações aqui é algo que nos causa distrações. Tu já viu que tem gente que é talentosa demais para fazer algumas coisas, mas o nível de atenção dela é baixo. Ela é distraída, ela se distrai fácil. Há até alguns estudos que o uso excessivo da tecnologia está aumentando, o nível de concentração está diminuindo a cada dia mais. Esses dias até alguém, acho que foi o Lucas, me passou um dado, que existe um estudo, que as crianças, os adolescentes, eles conseguem ficar concentrados dentro de uma sala de aula, no máximo, 7 minutos. Passou disso, como eu brinco com o meu adolescente lá em casa, você está em Nárnia, né? Você está em outra órbita, está em outro mundo. Ele está ali, vai fazendo as coisas com aquela pressa, e você vê que ele está distraído. São as distrações da vida. As ilusões, as conquistas, aquilo que era para ser benéfico, para ser bênção, para glorificar a Deus, se eu não tomar cuidado, o diabo transforma
a bênção de Deus na minha e na tua vida em maldição. Daqui a pouco a gente está distraído, perde o foco. Tu já viu quantos que começaram tão bem? E com o passar do tempo, você vê que eles foram se afastando, foram ficando distraídos, e hoje estão longe. Eles congregavam a semana toda, daqui a pouco ele começou a congregar 2 vezes por semana. Daqui a pouco ele começou a vir 1 vez na semana. Daqui a pouco ele começou a participar 1 vez no mês, só no dia da ceia. Daqui a pouco ele se afastou 3 vezes. Daqui a pouco, quando você procura ele não está mais, ele está distraído. Ele está mais focado nas coisas aqui dessa terra do que no propósito, na chamada que Deus tem na vida dele. Está distraído, está vivendo a vida de qualquer maneira, distraído, e Deus está olhando para ele e está dizendo: eu tenho uma chamada na tua vida. Antes de todas essas bênçãos que você conquistou, eu te chamei, eu te escolhi, eu te fiz uma promessa sobre a tua vida, eu disse que eu ia te usar, que era para você permanecer na minha presença. Aí os espinhos vieram e começaram a sufocar, e o texto diz, sabe o quê? Que sufoca as riquezas. Dinheiro não é problema não, irmãos. O grande problema é Deus te dar bênçãos aqui na terra e você ficar mais focado pelas coisas aqui de baixo do que o reino de Deus. Jesus vai dizer assim, ó: busca as coisas grandes, o meu reino, as coisas que vêm de cima. Não junte, não montõe tesouro aqui na terra não, é para amontoar tesouro lá no céu. Aqui na terra o ladrão, a ferrugem vem e come e destrói tudo. Vai se afastando do propósito. E a expressão é, ela se torna infrutífera. Já até produziu em outro tempo, mas hoje produz nada. Aguenta aí. Tem até uma credencial, tem tempo, tem até um passado bonito, mas hoje só tem folha, não produz mais nada, está cheio de espinho. Mas o Espírito de Deus está falando conosco aqui nessa noite. Só que tem uma outra semente, e eu caminho aqui para o final, que caiu em boa terra. Glória a Deus. E essa que caiu em boa terra, essa produziu 100, 60 e 30. Só que a diferença da expressão do verso de número 19 para o versículo de número 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Se na primeira ele não entende, aqui ele entende. E quem entende o que Deus tem na vida dele, não tem quem pare ele. Pode levantar fofoqueiro, pode levantar o inferno, pode tentar paralisar, o sangue pode estar dando no meio da canela. Alguém está olhando e dizendo, por que você não para? Ele pega e fala, eu entendi o que Deus tem na minha vida. Mas você está passando por tudo isso, você não vai parar? Não vou parar, sabe por quê? Quem me chamou não foi ninguém aqui da terra, não. Quem me chamou foi Deus. Quem fez uma promessa na minha vida é Deus. Eu continuo confiando nele. E o interessante é que a expressão que Jesus usa dizendo que uma produz 100, a outra 60 e a outra 30. Tem muita gente que está produzindo só 30, mas Deus te chamou para produzir 100. Alguém até bate nas tuas costas e fala, olha, hoje você foi bem. Você está olhando e está dizendo, eu estou longe daquilo que Deus tem na minha vida. Eu tenho condição de produzir mais. Você lembra do começo, talvez, da tua caminhada, o quanto que você já produziu para o reino? E talvez hoje você não consiga produzir. Está produzindo só 30, tem alguém até te aplaudindo, mas você se conhece. Lembrei aqui de uma expressão que o meu amigo pastor Adriel Batista falou um dia.
Ele está aí, lembrei da fala dele. Falou que quando a gente se prepara para pregar, você ora, você lê a Bíblia, a sensação que nós temos, tem hora quando você desce do altar, que você não está devendo nada. Mas o que eu vou falar aqui, já aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você. Já teve talvez situação que você subiu para o altar, e você não se preparou tanto. Você foi cantar e nem ensaiou tanto como você ensaiava no passado. E Deus te usou muito naquele dia. Mas quando alguém até bateu nas tuas costas e falou, hoje Deus te usou, hein? Hoje foi Deus na tua vida. Mas você sabe que você só está produzindo 30. Você não está produzindo nem 60. Você está produzindo só 30. Está até com título, todo mundo respeita, às vezes a experiência, a habilidade, o hábito de você que está fazendo aquilo com uma certa frequência, te dá habilidade, mas você sabe como está a tua vida, volte a produzir 60, Deus não quer o que sobra, Deus quer as nossas primícias, para Deus a gente não entrega o que sobra, para Deus nós entregamos o nosso melhor. Não adianta insistir e falar assim, eu vou ficar lá, porque se eu sair, não. Se você estiver entregando 30, mude a sua posição, mude a sua postura. Deus me chamou, Deus te chamou para produzir 100. E o que eu acho interessante, que a gente vai acostumando, produzia 100, daqui a pouco diminuiu para 60. Diminuiu para 30. O que você está fazendo com aquilo que Deus entregou na tua mão? O que nós estamos fazendo com a chamada que Deus confiou a nós? Eu lembro da semana teológica aqui, o pastor estava pregando e ele falou, leu aquele texto, que nós somos devedores do Evangelho. Irmãos, pelo amor de Deus, nós somos devedores do Evangelho de Cristo. Você lembra de onde que Deus te tirou? Eu sei onde que eu estava. Eu me recordo da primeira vez que eu cheguei aqui, isso em 99, ainda nos bancos, sentei lá atrás. Nunca passou pela minha cabeça, eu lembro da primeira oportunidade, quando eu subi nesse altar ainda, o pastor Walter Borges me deu a primeira oportunidade. Eu era líder de jovens lá na Vila Esperança. Quem me deu a minha primeira oportunidade está ali, meu pastor Jovino. Quem me deu a minha primeira oportunidade, ainda tinha só 17 anos, me deram a oportunidade, mas eu lembro do coração queimando, ardendo, em fogo. Eu nunca sonhei, sabe o que eu queria? Eu só queria estar no meio aí, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas Deus foi e me chamou, irmão. Eu não sou nada. Talvez se você pensa que você é alguma coisa, nós não somos nada, somos todos pecadores, que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós somos devedores do Evangelho de Cristo. Aí Deus o chamou para produzir 100, você está produzindo 30, ainda está feliz? Se desperta, levanta-te dentre os mortos. Deus tem o propósito. Eu caminho para o final. Eu acho lindo que Jesus vai contar uma parábola. Em Lucas capítulo 13. Que havia uma plantação, o homem tinha uma plantação de vinha, e tinha uma figueira, que estava plantada no meio da vinha. E o dono daquela terra, durante 3 anos, ele foi até aquela figueira para procurar fruto e não encontrou fruto nelas. 3 anos seguidos. Aí ele pega e dá uma ordem. Corta ela. Tira ela fora. Porque ela só está aqui tirando os nutrientes da terra e não está produzindo nada. Mas o homem que cuidava daquela vinha olhou para o dono da terra e falou para ela: posso te fazer só um pedido? Dá mais 1 ano para ela.
Deixa eu cuidar dela durante mais um ano. Se nessa noite o dono da vinha descer aqui e começar a procurar fruto, talvez ele não encontre nada. Quem sabe Deus essa noite está me usando para te falar: Deus vai te dar mais um ano. Mais um ano. Para voltarmos a produzirmos para Ele. E Deus é tão tremendo que Ele investe em nós. Mesmo não produzindo, Ele levanta o Espírito Santo. Eu vou investir nele, eu vou investir nela. Eu acredito nela ainda. A gente não é como essa geração que quebrou, joga fora, não serve mais, não. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que levanta o caído. Talvez você não esteja produzindo como um dia produziu, mas o Espírito de Deus essa noite está dizendo: eu vou voltar a investir. Eu te chamei, eu invisto em você novamente, e daqui um ano eu volto. Mais um ano. Nessa parábola aqui nós não podemos esquecer duas coisas. Uma delas é que nós somos essas terras. Mas que também somos os semeadores. Ao mesmo tempo que nós recebemos a palavra, temos a responsabilidade de proclamar a palavra. E a expressão no verso de número 8 diz assim: e o semeador saiu a semear. Você sabe o que o semeador estava semeando? Semeando a palavra. Porque o compromisso de Deus é com a palavra. Quem prega, quem ensina, tem que pregar a palavra. Altar não é lugar de ficar contando historinha. Aqui não é lugar de stand-up, aqui não é lugar de coach. Aqui é lugar de pregadores da palavra. Lugar de alguém levantar aqui e pregar a palavra, falar a palavra. Deus me chamou, Deus te chamou para pregarmos a palavra. Ah, não gostei. Você pregou a palavra, fique em paz. Porque se tem no solo que não produz nada, se tem meio do caminho, se tem pedregais, se tem espinho, tem terra boa. E a terra boa a gente conhece logo. Primeiro, que ela cresce. Segundo, é que ela produz fruto. E o fruto dela permanece. Se tiver não produzido, você pode ter certeza, está cercado de espinho aí. Mas o Espírito de Deus vai nessa noite fazer vistoria para arrancar espinho, para tirar todo o carrapicho, para limpar, tirar toda a sujeira, para que nós venhamos produzir para a glória de Deus. Outra coisa, tem semente que cai na terra e a gente não vê nada. Está escondido. E sabe qual é uma das formas que Deus trabalha? Totalmente diferente do homem. Primeiro Deus esconde. Depois Ele projeta. Primeiro cresce para baixo. A raiz está crescendo, ninguém está vendo. Alguém está olhando e está dizendo: está ficando para trás. Está nada, está crescendo. A raiz está descendo, a estrutura está sendo preparada. Alguém está orando dizendo: não vai acontecer nada. E Deus está orando dizendo: eu estou preparando você para algo grande. Eu te disse que 2025 eu ia te usar, que eu ia usar a tua vida com poder, com autoridade. Alguém pode até olhar e está ficando para trás. Está ficando para trás, não, porque quem espera em Deus não chega atrasado. O tempo de Deus é perfeito. Ah, tem gente passando na minha frente, tá nada. Tem disso não, irmão. Quem Deus chama, até chama mesmo, já acabou. E quando chega a hora da exaltação de Deus, pode não gostar de você, pode não ir com a tua cara, pode colocar um monte de defeito, você não tem problema. O que vai prevalecer é aquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito. Se o teu coração é terra boa, você vai continuar produzindo. Acabou. Deus fez isso, irmão. Com Moisés, escondeu ele, 40 anos escondido.
O Davi estava escondido atrás da malhada. O Gideão estava escondido lá no lagar malhando trigo. Alguém está olhando e está dizendo, está ficando esquecido. Quando chegou a hora de Deus, não tem esse negócio não, irmãos. Eu vou usar uma expressão que eu vi um mineiro usar esse dia. Deus não é nós não, bobo. Você está achando que Deus é nós? É. Deus não é nós não, bobo. Deus é Deus. Está vendo tudo. Ele viu como você chegou aqui. Ele sabe que você chegou aqui se arrastando. Mas tem renovo de Deus para a tua vida. Agora eu vou profetizar. O Senhor nos trouxe aqui para renovar as nossas forças hoje. Olha Deus tocando na tua vida e renovando as tuas forças hoje. Alguém achou que tu ia parar, que você ia desistir, mas o Espírito de Deus te toma pela mão direita hoje e diz, eu caminho contigo nesta terra, eu te levanto com autoridade, eu te renovo nesta hora, recebe graça e poder de Deus, agora. Ninguém impede, irmãos. Quando chega a hora de Deus fazer, acabou. Quando a gente entende o propósito de Deus, irmãos, é a coisa mais linda é você entender que você está caminhando num caminho difícil, está apertado, a porta está estreita, está todo mundo olhando, está tudo à tua volta dizendo, para, desista, não vai dar certo. E o amado Espírito Santo dizendo lá dentro, continua, 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 continua. Continua caminhando, continua me adorando, continua me servindo, porque enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Enquanto tu cuida da minha obra, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu visito teus filhos. Deus está visitando famílias aqui agora. Talvez você entrou aqui com o coração angustiado, preocupado com teu filho, e diz, Deus, da minha boca nesta hora, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou agindo, tu verás a obra que eu vou fazer na vida dele. Eu já te falei e fiz a ti uma promessa, ele é meu e eu não perco ele para este mundo. Levanta a tua cabeça, homem, levanta a tua cabeça, mulher de Deus. Há um projeto de Deus em andamento na tua vida. Ele está aqui. Ele está aqui. Se você vem adorar, ore agora. Está terminando. Falta 13 minutos para o culto terminar. Se eu fosse você, se você trouxe glória a Deus, abria a tua boca e dava glória. Se você tem mão para levantar, levanta as duas lá em cima. Tu é terra boa, crente. Tu é terra boa. A semente caiu no lugar certo. Deus não errou quando te escolheu, quando te chamou. Deus sabia quem Ele estava chamando. Deus te colocou neste lugar para viver este tempo. Alguém aí entenda, aceite, concorde ou não, mas só eu, Senhor, que te chamei. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te levantei. Te fiz uma promessa. Cantora calamaragas. Fica de pé. Fica de pé adorando. Aleluia. Tem um hino aí para vocês escolarem, vocês aí, as missionárias aí do Beck. Pega aí um hino aquele lá. Enquanto vocês adoram, a gente ora. Semente caiu no lugar certo. Tá difícil, mas Deus está no controle. Está apertado, mas eu estou no controle, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O controle não está na mão de ninguém aqui da terra, não. O controle está na mão de um Deus que é infalível, que nunca perdeu uma batalha. Porque tem hora que a gente está olhando para a circunstância e está dizendo, o que eu faço?
eu paro, desisto, larga tudo. Não, continua. Som, glória a Deus. Continua. Som, glória a Jesus. Aleluia. Som, Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração Aleluia. juntamente com a igreja. E se você quiser uma oração específica, eu quero orar junto com vocês. Juntamente com esses pastores, homens de Deus que estão à minha retaguarda, eu gostaria de orar com você. Se você quiser vir até o altar, receber uma oração específica, nós vamos orar por vocês. Talvez você esteja trabalhando na labuta, mas só você e Deus sabem o aperto que está. Mas tem renovo de Deus para a tua vida aqui hoje. Tem renovo de Deus para a tua vida aqui hoje. Sai do teu lugar. Vamos orar juntos. O ano só está começando. Tem muita coisa de Deus para mim e para a tua vida durante esse ano. Nós vamos orar juntos. Vamos encher essa casa de adoração. É noite de nos derramarmos na presença de Deus. Te esperando aqui. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. Aleluia. E pra sempre serei teu Senhor. Olha o que Deus está falando conosco. Se entrares na batalha, meu Deus do céu, contigo lutarei. sinto o abraço de Deus. Recebe renovo de Deus. Abre a tua boca e adore. O diagnóstico foi contrário, mas a última palavra quem vai dar é Deus. Deus quer curar enfermidades aqui nessa noite. Eu quero orar pela tua vida, você que entrou enfermo aqui. Eu quero orar por você, porque Deus acabou de falar no meu coração que vai curar vidas aqui nessa noite. Recebe graça de Deus, recebe força de Deus, recebe coragem de Deus. Aleluia, aleluia. Não te deixo, ó meu filho, seja onde Deixa orando, irmãos. ao teu lado para te guiar. Se entrares Estenda as mãos para cá. A igreja, estenda as mãos na direção do altar. Olha Deus renovando a tua vida agora. Olha Deus renovando e restaurando a tua vida agora. Ura da cara maraga suri mi cara marras. Ura da cara machandaraba cara machandará. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, os teus filhos, tuas filhas estão diante do teu altar, de joelhos dobrados diante da tua presença. Nós oramos, ó Deus, nessa hora,
fazendo uma grande obra. Vá renovando, vá restaurando, vá dando graça, vá dando força. Visita aqui essas irmãs agora, Pai. Passa aqui no meio dessas mulheres de Deus agora. Recebe graça de Deus agora. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca agora. Abre a tua boca, abre a tua boca, obreiro de Deus, homem de Deus. Recebe graça de Deus agora. Enche essa casa com a tua presença, Pai. Urabás, Ulamacandore Calamala Xaramas. Para terminar, se você puder fazer isso, abraça esse crente que está do seu lado aí, ore por ele. Ora por ele. Libera uma palavra do céu sobre a vida dela, sobre a vida dele. Alabás. Eitore Calamala Xuyama Calamas. Recebe força de Deus agora. Recebe graça de Deus agora. Você derramou a crente. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus.